Olá pessoal, eu sou o Fernando, professor de língua portuguesa, e o tema da nossa aula hoje será literatura, gêneros literários, mais especificamente gênero épico, em versos. E nós vamos começar com a epopeia. Aqui no quadro eu estou mostrando para vocês a capa da epopeia mais antiga da história da humanidade. Essa epopeia ela foi composta na antiguidade muito tempo antes da Ilíada de Homero. E ela pertence à literatura oriental. Ela é o Gilgamesh. Ele que o abismo viu, do Sinlek Unini. Alguns atribuem essa obra a um autor anônimo, outros a esse tal de Sinlek Unini. Essa é uma edição recente, né, traduzida, aliás, uma excelente edição, que eu recomendo. E, além dela, eu gostaria de mostrar para vocês a Ilíada e a Odisseia. Vamos lá. Aqui nós temos a capa de uma edição da Ilíada de Homero. Essa epopeia é a mais antiga da história da literatura ocidental. Então, o Gilgamesh pertence à literatura oriental, a Ilíada à literatura ocidental. E foi composta, é atribuída ao poeta grego Homero. Além da Ilíada, que narra a guerra de Ilion, que é a guerra de Troia, Ilion é Troia em grego, porque o termo Troia é de origem latina, esta epopeia narra o último ano da Guerra de Troia, que é uma guerra que durou 10 anos. Então essa epopeia narra o último ano. Faz alguns flashbacks, algumas retrospectivas, mas o foco é o último ano desta guerra. Ela começa com uma peste e termina com o funeral do príncipe troiano Heitor. Além dela, Homero também compôs, ou é atribuído também a Homero, a epopeia Odisseia. Vamos lá. Odisseia. Essa epopeia narra o retorno do herói grego Odisseu, que lutou na guerra de Troia ao lado do Aquiles. Narra o retorno dele para casa. Ele demora 10 anos na guerra e mais 10 anos para voltar para casa. Tanto que o filho dele, o Telêmaco, que nasceu quando ele foi para a guerra, quando o filho reencontra o pai, ele já está com 20 anos de idade. Certo? Então, veja bem, essa epopeia é a Odisseia. Nela, nós vamos ver alguns elementos que indicam como a guerra de Troia acabou. O Odisseu é o criador do cavalo de madeira, que colocou os gregos dentro de Troia, fizeram com que eles destruíssem aquela cidade-estado. Pois bem, nós vamos voltar a falar dessas epopeias, porque agora o foco será o das características da epopeia. Bom, minha gente, o que é uma epopeia? Epopeia é um poema narrativo. Um poema narrativo? Sim, um poema narrativo. E um poema narrativo de longo fôlego. Ou seja, é um poema bem grande. Não costuma ter menos de 5.000 versos uma epopeia. Normalmente as epopeias são bem grandes. São poemas longos. São poemas que descrevem e narram as ações de um herói acompanhado de outros heróis lutando contra homens que também são heróis, apesar de estarem do lado oposto. Este herói luta também contra feras, contra monstros mitológicos, contra os deuses que são contra a sua empresa, a sua proposta, o que ele quer conquistar, e também ele luta junto com os deuses que o favorecem. Então, na epopeia, nós vamos ver que os deuses se dividem. Alguns apoiam o herói, outros são contra o herói e fazem de tudo para sabotar as intenções do herói, os feitos deste herói. Este herói é representante de um povo.
A epopeia ela tem um caráter nacionalista, inegável, certo? Então, toda epopeia, vocês vão ter mais ou menos isso daí. Claro que pode variar de uma composição para outra, né? A proposta do autor pode variar. Se você pega, por exemplo, a Divina Comédia do Dante, você não encontra esses elementos. A Divina Comédia é uma epopeia que fala de uma viagem fantástica ao submundo, né? Ao inferno, ao purgatório e ao mundo celestial, ao céu, né? Ao paraíso. Pois bem, já Gilgamesh, Ilíada, Odisseia, de Homero, por exemplo, são epopeias que vão falar de viagens, guerras, conquistas, batalhas, e a figura do herói é sempre a mais importante. Na Ilíada, por exemplo, a figura mais importante é a do Aquiles. Vocês terão outros heróis, como o próprio Odisseu, o Agamenon, o Menelau, o Diomedes, vários outros, né? O Ajax grande, o Ajax pequeno, o Patroclo. Então são heróis. Do lado troiano, você vai ter o Heitor, o Paris, o Enéas, o Glauco e vários outros. Então, nas epopeias, nós vamos encontrar a figura de heróis que se batem em batalhas, que se batem contra monstros, contra feras, contra os deuses, até muitas vezes contra os fenômenos naturais ou os próprios elementos da natureza. Pois bem, vamos seguir essa sequência de tópicos que eu criei para vocês, para explicar com riqueza de detalhes as características da epopeia. Primeiro, poema narrativo de longo fôlego, que eu falei, que narra a história de um herói representante de um povo em lutas, batalhas, guerras, invasões, conquistas e viagens fantásticas. Então, tá aí o que eu acabei de dizer. O que mais? Presença de mitologia pagã greco-romana. Normalmente nós vamos ver mitologia greco-romana nas epopeias. Lá no Gilgamesh, como a mitologia greco-romana não influenciava, então ali nós vamos ter outra mitologia. Uma mitologia mais voltada para os mitos asiáticos e hindus. Esse herói, o herói da epopeia, luta contra homens, feras, seres e monstros mitológicos, contra os deuses que não o favorecem e buscam sabotar suas realizações. Então, tá aqui também o que eu já disse. A questão da linguagem. A linguagem das epopeias é elevada, bem elaborada, o que a gente vai chamar de linguagem grandiloquente, de grande eloquência. É uma linguagem erudita e de rico vocabulário. Então você vai pegar uma epopeia para ler, uma boa tradução de uma epopeia, e coloca do lado um bom dicionário para você ir acompanhando. Certo, minha gente? Porque se você tiver preguiça de pesquisar o dicionário, se você tiver preguiça desse ir e vir da leitura, fica difícil ler e compreender uma epopeia. Então você tem que ter coragem de herói para enfrentar, né, a leitura. Agora, para quem gosta, tranquilo. Eu, por exemplo, toda a vida gostei de ler epopeias, então isso para mim é uma diversão, não é nem quase um trabalho, é uma diversão. Agora, se você quer enveredar pelo desafio de ler uma epopeia, pega um bom dicionário e coloca do lado. Vamos lá. A epopeia, olha só, trata os temas universais da arte e da condição humana em dimensão universal. Vamos só relembrar rapidamente quais são esses temas universais da arte e da condição humana. Amor, ódio, medo, solidão e busca. A passagem do tempo e seus efeitos, a mudança, a consciência de brevidade da vida dos seres e das coisas, a vida e a morte, o desconcerto do mundo, a eterna luta entre o bem e o mal, o desejo de domar a natureza, o desejo de, se não pudermos superar os deuses, pelo menos nos igualarmos a eles, a amizade, a glória, o júbilo, a coragem, e aquelas perguntinhas básicas sobre nossa existência. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e qual é o sentido da vida? Então, quem somos, de onde viemos, o que somos, para onde vamos e qual é o sentido da vida? Essas perguntinhas básicas aí. Então esses aí são chamados temas universais da arte. A arte sempre canta isso daí, certo? Sem nunca se repetir. Isso é que é interessante. Continuando aí, minha gente, ó. O que nós vamos ver na epopeia? Na epopeia, a valorização do heroísmo, da aventura, da coragem, das armas e do saber usá-las em combate. Então, a arma do herói é muito importante, a espada, o machado, a lança,
a massa, a acha, o arco e flecha, o escudo, o elmo, né? Todas essas armas, elas são extremamente importantes. Muito importante a espada e a lança, né? São armas muito importantes, elas são extensões do próprio corpo do herói. Então veja só, valorização do combate desigual e da morte em glória. O que é o combate desigual? Eu mais 2 contra 30. Nós vamos morrer, mas vamos levar pelo menos 29 com a gente para o Hades. Compreenderam? Então isso daí é o combate desigual. E o que é morrer em glória? É morrer lutando. É morrer com a espada na mão, com o escudo, com o machado. É morrer lutando. Você está todo crivado de flecha e ainda continua lutando. Eles já te atravessaram uma lança no abdômen e você continua lutando. Até não ter forças mais e cair morto no campo de batalha. Então, essa é a ideia que as epopeias passam. E essa ideia foi copiada mais tarde nas sagas, nas Edas germânicas, nas canções de gesta. Certo, minha gente? Foi copiada mais tarde até mesmo nos próprios romances. Então, essa ideia, né, do combate, nas novelas de cavalaria, essa ideia do combate desigual e da morte em glória, ela faz parte, por exemplo, do ideal cavaleiresco na novela de cavalaria medieval, na prosa do trovadorismo. Nós vamos estudar mais adiante. Então veja só. Continuando. O poema é dividido em cantos. Esses cantos são como capítulos. E em partes, episódios e estrofes com versos rigorosamente metrificados e rimados. E tende a apresentar um aspecto formal impecável. Se você pega, por exemplo, a epopeia Os Lusíadas, que fala de uma viagem fantástica empreendida pelo navegador Vasco da Gama. Essa viagem aconteceu de fato na história de Portugal. Só que o Camões reconta ela mitificando tudo, criando uma mitologia em torno dessa viagem. E o herói, a figura do Vasco da Gama é elevada à figura de herói. Pois bem, essa epopeia, ela tem uma estrutura perfeita de 8.816 versos decassílabos heróicos e sáficos, compostos em 10 cantos, que estão ali divididos em 1.102 estrofes com oitava de rima, com rimas do tipo A, B, A, B, A, B, C, C. E versos decassílabos. Então, a epopeia, no aspecto formal, Os Lusíadas do Camões é uma epopeia perfeita. Tanto é que foi elevada a principal epopeia do Renascimento, passando na frente, por exemplo, de Orlando Furioso do Ludovico Ariosto. Então veja bem. Então é próprio da epopeia ter forma e conteúdos impecáveis, perfeitos. Né? O autor, quando escreve uma epopeia, ele busca alcançar a perfeição através da linguagem, tanto no aspecto formal quanto no aspecto do conteúdo. É importante vocês entenderem que o conteúdo perfeito é aquele que versa muito bem sobre os temas universais da arte e da condição humana em dimensão universal. Continuando, vamos lá. O poema é de caráter nacionalista, como eu havia dito para vocês, patriótico, e tende a exaltar a nação, a pátria do autor e os heróis que ele cria. Então, veja só. Cada uma das epopeias, né? Essa parte aí do nacionalismo eu já havia comentado com vocês, né? Quando um autor escreve uma epopeia, ele quer colocar o povo dele, através da figura do seu herói, como o melhor povo do mundo, o povo mais belo, o povo mais inteligente, o povo mais esperto, o povo mais divino, o povo que tem o coração melhor. O herói da epopeia, até quando ele erra, ele acerta. Veja a Odisseia, por exemplo, o Odisseu, né? A figura do Odisseu. Né? Então, o Odisseu até errado ele está certo. Né? Então, é a figura do sujeito belo, perfeito, corajoso, astuto, né? Inteligente. O Odisseu era extremamente inteligente, era um estrategista acima de tudo, além de muito corajoso e forte. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de cada uma aqui, ó, rapidamente. Certo, minha gente? É interessante que hoje, se você der uma olhada ali nos heróis da Marvel e da DC Comics, muitos desses heróis, né, foram, na verdade, inspirados aqui.
né, os autores se inspiraram, creio eu, aqui. Por exemplo, lá na Ilíada, você tem a figura do Aquiles. O Aquiles era imortal. Ninguém poderia matar o Aquiles, a não ser que pegasse o ponto fraco dele. E qual era a criptonita do Aquiles? Era o calcanhar dele. Eu falei criptonita, isso lembra o super-homem? Outra, a figura, por exemplo, do Odisseu. O Odisseu não era imortal. O Odisseu, se você atravessasse uma lança ou uma espada no abdômen dele, bem atravessado, ele morria. Só que ele era inteligente, ele era astuto. E como ele era um sujeito cheio de recursos, ele usava dos seus recursos e da sua inteligência, da sua astúcia e da sua força de homem humano para conquistar o que ele queria conquistar. Isso lembra, por exemplo, o Batman ou o Homem de Ferro? Perceberam? Muito bem. Pois bem, Ilíada narra a guerra de Troia. Odisseia narra o retorno do herói Odisseu. A Odisseia é dividida em 3 grandes partes. A Telemaquia, que é quando Telêmaco, filho do Odisseu, vai procurar o pai não volta da guerra, ele vai atrás do pai, tenta encontrá-lo, certo? Mas ele não encontra o pai, mas se encontra como homem no caminho, isso é muito lindo, né? Muito bacana. Você vai ter o retorno, o regresso, que é o momento que o Odisseu está tentando voltar para casa, e você vai ter a terceira e última parte, que é Ítaca, que é quando o Odisseu chega em casa e é orientado pela deusa Palas Atena a não se apresentar diretamente como o grande rei Odisseu de Ítaca, no palácio, mas ir primeiro saber se a rainha Penélope ainda o amava. Então olha só que bacana, tá? Eu não vou contar o resto. A Teogonia do Hesíodo narra, Deus, Gonia, origem, narra a origem dos deuses, da primeira geração de deuses gregos na mitologia grega. Pega lá Cronos, Réia e por aí vai. A Argonáutica de Apolônio de Rhodes narra a busca pelo velo de ouro empreendida por Jasão. A Heracleia do Pisandro de Rhodes narra a epopeia do herói grego Hércules. Heracleia faz referência a Hércules. Alguns atribuem a Pisandro de Rhodes. Eneida de Virgílio narra a história do herói troiano Enéas, que consegue escapar do cerco dos gregos e salvar a vida de muitos troianos e fundar vários reinos ao longo do Mediterrâneo, ao norte, no sul da Europa, e ao sul, no norte da África. A Divina Comédia do Dante, que conta a história de um sonho que o poeta Dante teve com o poeta romano Virgílio, o fantasma do poeta romano Virgílio, que o guia ao mundo de além-túmulo, o inferno, o purgatório e o paraíso, o céu. Orlando Furioso, creio eu que veio, o Hulk, veio e foi daqui. Orlando Furioso fica apaixonado por uma mulher e perde com isso a sua sanidade mental. E enlouquecido e furioso, ele destrói tudo que ele encontra na frente dele. Ele fica incontrolável até que um amigo traz de volta a consciência e a sanidade mental dele, que estava presa na lua. Então, vocês podem ver, as epopeias são textos fantásticos. Mitos, folclore e a fantasia é o que permeia toda a narrativa. Os Lusíadas de Camões, que narra a viagem empreendida por Vasco da Gama, contornando a costa tanto ocidental quanto oriental do continente africano, atravessando o Atlântico, o Cabo das Tormentas, né, antigo Cabo das Tormentas, atual Cabo da Boa Esperança, atravessando o continente no Oceano Índico, navegando entre Madagascar e o restante do continente, parando em Quilombo, Mombasa e Melinde, depois de Melinde atravessando o Índico até Calicut, e de Calicut ao Sri Lanka, e depois retornando a viagem, parando apenas na Ilha dos Amores. Essa epopeia é o principal poema, eu considero o principal poema da língua portuguesa e o principal poema épico da língua portuguesa. Tranquilo, minha gente? Pois bem, é isso aí. Tem mais? Sim, nós temos O Paraíso Perdido, do John Milton, essa epopeia
né, de origem inglesa, essa epopeia narra a guerra entre o céu e o inferno. E o Caramuru, do Frei Santa Rita Durão, essa literatura brasileira, é uma epopeia que mostra pra gente que o contato entre portugueses e brasileiros nem sempre foi amistoso, ao contrário. Teve muita guerra, muita batalha entre índios nativos que viviam aqui e os europeus que vieram para cá para conquistar essas terras. E é isso aí. Na próxima aula, nós vamos ver a canção de gesta e suas características. Minha gente, inscrevam-se no canal, deem um like, dá um clique lá no sininho, participem, assistam nossas aulas e se cuidem. Tudo de bom. Aquele abraço.